Nutricionista, bem-vindas a mais um podcast aqui do Kiwi Lab. O NutriPod de hoje também vem numa versão totalmente online. Estou vendo a Cíntia aqui de uma janelinha, assim como você está vendo seus pacientes. E hoje a gente vai falar com você sobre os dilemas da nutricionista em quarentena. Fica com a gente. Eu sou Carol Godoy. Eu sou Cíntia Antonácio. E juntas nós vamos te contar hoje os 5 principais dilemas que a gente está escutando o tempo todo nessas últimas 2 semanas de nutricionistas de todo o Brasil que trazem para a gente aí as suas angústias e de que forma que a gente consegue aqui dar dicas para vocês para sanar tudo isso. Claro, né, Cíntia? Difícil momento, nem tudo são flores, mas a gente tem aqui algumas considerações a fazer para aliviar o dia a dia dessas nutris, né? Sim, as adversidades nos tornam mais fortes e é isso que a gente está aprendendo ao longo desses dias ainda, né? São dias que a gente teve estar em isolamento, estamos na torcida para que ele passe logo, mas o que ele nos ensina, né, Carol? Como a gente consegue fazer com que esses dilemas se tornem aprendizados e nos deixem mais fortes e mais competentes para o mundo que aí é nova era que está por vir, porque a gente vai ter um legado, sim, disso tudo, gente. Então, é por esse motivo que estamos aqui nesse podcast hoje, para te ajudar a ver o lado positivo. Na minha família, Carol, eu sempre era vista como uma poliana, sabe? Aquilo que estava indo assim mais ou menos, eu olhava assim e falava, não, mas vai dar certo. E eu sou dotada de um otimismo, que você me conhece, né? Enorme. Eu acho que isso me traz energia, porque qual é a outra solução? Qual é a outra alternativa que a gente tem? O copo sempre meio cheio ou meio vazio. Você é do tipo de pessoa que olha sempre meio cheio, né? E essa é uma decisão Exatamente. mesmo que qualquer um de nós pode tomar. Eu acho que eu aprendi ao longo da vida a ser um pouco mais otimista também. Eu venho, talvez, de uma família, de um histórico familiar onde meus pais não eram tão otimistas. Mas trabalhando muito isso dentro de mim, eu pude começar a primeiro, entender, ter esse autoconhecimento, fazer esse diagnóstico e poder colocar outra lente, né? A gente vai treinando e colocando outras lentes para melhorar essa nossa visão de mundo. E isso é algo que a gente também ensina aqui no Kiwi Lab, né? Essa parte de autoconhecimento e resiliência é algo que você traz muito nas suas aulas e melhor direcionado para o nutricionista, para a realidade dele. E para falar sobre isso, Cíntia, começando aí os primeiros dilemas, as dores que os nutricionistas estão trazendo para a gente, o primeiro deles já foi sanado, graças ao CFN, no dia 18 de março, então a gente está completando agora menos de 2 semanas, como você falou, são dias, a gente pode atender pacientes online, até pacientes de primeira consulta. Então, vitória neste momento, né? Telemedicina também sendo aprovada, eu acho que a gente tem sim uma jornada de aprendizado aí, mas a gente já conquistou isso, e isso também é um motivo para a gente celebrar, né? É uma oportunidade, porque do outro lado a gente poderia ter, não desculpa, né? Mas ter nesse impeditivo uma forma de dizer, olha, eu não posso trabalhar, mas hoje você pode. Mas eu sei que não é fácil, porque nem nós, nutricionistas, estamos acostumados a ser tão digitais, pelo contrário, né? A gente quer abraçar o paciente, quer esse contato, a nossa profissão exige, né, de certa forma, esse vínculo, essa questão tão forte. E também o paciente, ele também encontra-se aí naquele momento do tipo, online, consulta? Como assim? Mas olha, tem colegas nossos que já começaram esse processo antes, né, como os psicólogos. Sim, e a gente pode até trocar uma ideia com alguns psicólogos para ver como que eles fazem essa abordagem, como que isso evolui, né? E em outros países também, isso é muito comum, né? Mais comum talvez até para a área da medicina, que é mais complexa, que você fala, nossa, como é que eu vou num médico e ele não vai me apertar, não vai me tocar? Para a gente também, as questões antropométricas, que é sempre o que o pessoal traz. Primeiro dilema resolvido, que é a gente poder atender online. E aí começam novos dilemas. O que a gente pode fazer, então, para quando o paciente não aceita esse atendimento online? Como é que fica, Cíntia? Essa primeira abordagem, um paciente novo, que ainda não foi no teu consultório, não te conhece, o que a gente faz para convencer, hein? O paciente que já tem intimidade é mais fácil, porque ele já te conhece, então ele, de certa forma, quer esse trabalho, ele quer essa continuidade. Ou é mais fácil de você abordá-lo. Agora, o paciente novo, nova plataforma, novo jeito, nova situação no mundo, e ele, né, buscando um nutricionista, ele vai adiar. É natural que um ou outro adie. Só que, eu vou te perguntar, Nutri,
quem é esse paciente que adiou? É um, de repente. E no processo de mudança, a gente tem que pensar que é só um, o outro pode marcar. E a gente acaba acostumando, que eu tenho visto muito pelas minhas alunas, elas lá, e pacientes não querem marcar. Eu falo assim, quantos pacientes? Que pacientes? Então, às vezes a gente acha que a opinião de um vale por todo o restante, a gente desiste. Eu digo assim, né? A bola tá quase ali no gol, a gente desiste antes de dar o último chute. Ou a bola bate na trave, ou morre na praia. E a gente precisa, sim, ter mais força, sabe? Ter mais força para conseguir caminhar. É claro que não é dizer assim, né? Tipo, vai lá, gente, vamos lá, é que nem fazer a dieta. Vai lá que você consegue. Não. Tem que ter processo, tem que ter uma estrutura. Esse paciente está assustado, ele nunca viu isso, esse atendimento online, Carol. Então, é uma forma de a gente conseguir explicar, mostrar testemunhais para ele, trazer algumas consultas, por exemplo. A gente pode bater um print aqui, se você fosse minha paciente, né? Ou vice-versa, nós poderíamos bater um print, coloca uma tagzinha na carinha do paciente, mas usa de artifícios que você consiga mostrar para as pessoas que você está, sim, fazendo atendimento online, as pessoas estão curtindo, está dando certo, você consegue tangibilizar, tornar aquilo que é virtual, que é meio louco, meio difícil, mais tangível. Muito bom, acho que essa dica que você acabou de dar de testemunhos, ela é muito forte, né? Porque se deu certo para outra pessoa, por que pode não dar para mim? E outra coisa que você falou também, essa coisa da gente se esforçar e tentar, apesar de alguns nãos quando vier. Eu estava vendo um outro mercado paralelo ao nosso, né, de construção civil. Imagina, não tem nada a ver com a nutrição. Mas um empreendedor da construção civil comentando, falando assim, olha, veio a crise de 2008 e aí eu quase quebrei a minha empresa, tava todo mundo falando, não, ninguém está construindo. E aí ele falou que consigo mesmo, ele pensou, não é que ninguém está construindo, tem gente construindo sim e eu vou encontrar quem são essas pessoas. Então acho que é o mesmo mindset que a gente tem que ter na nutrição. Tem gente que quer ser, sim, atendido por um nutricionista nesse momento e a gente tem que encontrar quem são essas pessoas que estão afim, que estão precisando dos nutricionistas nesse momento tanto de angústia e que a comida tem tido um papel tão importante dentro dos nossos lares, né? Exatamente, o que eu sempre falo, se você tem dúvida de ser útil nesse momento, olha para dentro do seu coração, faz uma análise aí, passa pelo propósito do porquê você escolheu ser nutricionista e o que você tem feito hoje no teu consultório mesmo. Se é mudar a vida das pessoas, se é libertá-las de uma escravidão, de dietas erradas, dietas de blogueira, e se você está fazendo de algo efetivo e diferente para a vida das pessoas, você tem muita utilidade. Então, você não tem que ter vergonha. Pelo contrário, você tem que ter orgulho de poder ser útil nesse momento tão angustiante das pessoas. Se você pode transformar a vida das pessoas, feio seria se você ficasse em casa, reclusa e de braços cruzados, seria um ato de egoísmo. Porque as pessoas estão precisando, sim, do nutricionista para ajudá-los nesse momento. Agora, de repente, nem todos conseguem enxergar isso e nem você consegue passar isso de uma forma mais bacana. Então, é hora de rever o que você está postando, é hora, sim, de você ir para as redes sociais, é hora de você rever como você abordou os seus pacientes que estavam marcados e desmarcaram, que, de repente, precisam de um carinho maior, de uma palavra diferente do que ela... Vamos marcar? Tá tudo certo? Olha, vem cá, vai ser muito legal. E sua dieta, como está? Olha, faz tudo que eu falei, hein? Se você tá com essa abordagem, você vai entender que no momento que o buraco é mais embaixo, como é o que a gente está vivendo agora do coronavírus, você precisa ir além. As pessoas precisam de algo mais. Então é hora de revisitar tudo isso e se transformar. Crises servem para isso, né, Carol? E aí, Cíntia, aí o pessoal fica reclamando que tá sem dinheiro. É hora de dar desconto? Ou a gente continua com aquele discurso de que não, minha consulta tem esse valor, são as minhas horas, o vale, e o que você vai receber aí depois no final, você vai achar até barato o que eu estou cobrando de você. Como é que a gente lida com isso? Até por conta do que você trouxe, tem muita gente que está falando também, a pessoa está querendo vender coisas caras, seu oportunismo e tudo mais. Como a gente lida com esses dois dilemas, né? Eu acho que oportunismo já foi a primeira questão, né, Carol? Se você realmente entende que você é útil e que você faz diferença na vida das pessoas nessa hora, é hora de você simplesmente ter a dignidade de continuar se ativa no seu trabalho. Depende tudo de como você vai comunicar isso.
né? Trazendo, olha, shots de imunidade, né? Até blogueira fala disso, gente. Não é... Nada impede que você trabalhe elementos nutricionais, a parte bioquímica, sim, para ajudar esse indivíduo a melhorar o perfil nutricional dele. Mas não é aí que o sapato aperta, né, no momento atual. É importante, mas eu acredito que isso seja só a cerejinha do... Sabe? É só um pouco da perfumaria. A essência mesmo do teu atendimento, para que você não seja oportunista, para que você não seja negligente com o paciente nesse momento, é você ajudá-lo de forma efetiva na mudança da relação dele com a comida, nesse momento de ansiedade. Isso é muito prático, dizer assim, o que eu tenho na geladeira, o que eu consigo produzir? Outro dia uma aluna minha pegou e falou, olha, eu fui para a cozinha, como você falou lá no e-book. Eu peguei o computador e fui para a cozinha, a gente montou o plano alimentar na cozinha. Sensacional! Oportunidade aí da consulta online. Mas então, o trabalho é útil. O tempo que você despende com esse paciente, ele é o mesmo da consulta presencial. Então, se a gente for parar, né, para pensar no conhecimento e no tempo, o preço dessa consulta, ela deveria ser igual a uma consulta presencial. Nada diminui essa consulta online por não estar no consultório, em termos, digamos assim, em termos básicos. Porém, o que a gente tem hoje nessa época de coronavírus é um momento social diferente. As pessoas, os pacientes, às vezes ainda até têm o salário dele, né? Mas ele já fica receoso. Não sei se eu vou ter semana que vem, mês que vem. Não sei se eu vou ser demitido. Profissionais liberais, uma das minhas alunas falaram assim, eu atendo muito profissional liberal. E aí eles, assim como eu, tiveram o rendimento deles, né, reduzido. Então, imagina um dentista, um profissional liberal como um dentista que não tem a possibilidade de fazer atendimento online como nós temos, né? O material dele é o próprio ser humano mesmo ali na frente dele. Exatamente. Aí, nesse sentido, acho que é um desejo seu, né, Nutri, de tentar se manter ativa, tentar trabalhar, ajudar as pessoas. E eu acho que ok, tá tudo certo. Se você pode e se você quer se disponibilizar ou por um valor menor de consulta, ou por um valor que essa pessoa te pague depois quando ela puder. Aí você pode negociar da forma que você quiser. Eu só gosto de deixar bem claro, né, Carol? Primeiro, vender consulta online, estar online, ok, é digno e você pode, Nutri, ajudar as pessoas. 2, essa consulta vale o mesmo preço, sim, de uma consulta presencial, porque o teu conhecimento e o teu tempo estão ali. Agora, 3, se você quer cobrar um valor mais barato pela situação econômica que estamos vivendo e pela solidariedade, aí tá tudo certo. Como eu sempre falo para vocês, eu trabalho de graça, sim, em muitas ocasiões, faço muita coisa gratuita para vocês. E tudo bem, né? Às vezes isso faz parte de um plano maior e às vezes é porque você quer. E ótimo, assim o mundo fica melhor. Uma dica legal é se os nutricionistas quiserem facilitar o pagamento, de repente, né? Ao invés de dar desconto, você consegue fazer, olha, você consegue pagar em 3 vezes a minha consulta, eu postergo a sua primeira parcela para o mês que vem. Alguma coisa nesse sentido, acho que tem bastante valor, porque também causa essa empatia. Exato, perfeitamente. E aí, além disso, tem aqueles pacientes que já são seus pacientes, né? E aí, eles também vinham, de repente, uma vez por mês, ou quinzenal, que provavelmente vai ser mais raro agora ou não, mas enfim, uma vez por mês. Esses pacientes, eles merecem e podem, né? Aí sim, ter uma flexibilização maior do preço, porque ele tá ali, né, mensalmente comprando aquele serviço de você, né? Constante. Então, isso sim. Gente, agora acho que também é o momento de pensar nesses pacientes que já passaram com você, aqueles pacientes que já fizeram uma consulta no segundo semestre do ano passado, no começo desse ano. Vale uma comunicação mais acolhedora para eles e dizer assim, eu tô aqui, eu tô atendendo online, você precisa de mim? Eu tô fazendo determinados conteúdos, segue isso, aquilo, outro. Você tá se cuidando? Tá melhorando a alimentação? Conta comigo. Se você precisar, eu tô à disposição para qualquer dúvida e esteja mesmo, porque às vezes as pessoas querem só tirar uma dúvida. Ou também, estou fazendo atendimentos online. Se você, alguém da sua família, algum amigo quiser, eu estou aqui à disposição. Poxa, você falou que você está fazendo o seu trabalho e se disponibilizou a ajudá-lo. E tá tudo certo isso, gente. Né? Não tem nada de mercenário, nada de... pelo contrário, tá trazendo assim, estou aqui, pronta para ajudar as pessoas. Muito bom, muito bom. Acho que são dicas aí valiosas para você se sentir melhor também, nutricionista, nesses momentos que você pode pensar, será que eu estou fazendo a coisa certa? Tá, se você está ajudando de coração verdadeiramente, está. Agora, um outro dilema que tem muita gente vivendo, inclusive a gente, nesse momento, nessa gravação de podcast, que é, às vezes, quando a internet
cai no meio do seu atendimento. A gente está agora todo mundo conectado, a instabilidade da internet é algo real. Todo mundo está vivendo isso, a gente tem que ter um pouco de paciência, mas você está lá no meio do atendimento, o paciente questionando algumas coisas e de repente tudo trava, ele não te escuta mais, começa a dar aquela irritação. Ai, meu Deus, que aplicativo que a gente usa? Para que plataforma a gente vai? Como que a gente resolve isso, Cíntia? Bem, isso vai acontecer, então o que eu aconselho é deixar pré-acordado. Assim como você vai, por exemplo, às vezes atender um telefone e me fala, vou entrar na garagem, se cair eu te ligo de volta. Boa. A mesma coisa, falou, paciente, a gente está usando essa plataforma agora, em outro atendimento, em outra reunião, eu tive um problema, mas aí depois eu conecto de novo com você. Fica tranquilo, deixa que eu fique aí quietinho, não acabou a consulta, eu vou voltar a fazer contato com você. E em geral, gente, se é a internet, não é uma questão da plataforma, tá? Às vezes pode dar algum bug, alguma atualização. É sempre legal você ter a tua de eleição, a tua queridinha. Né? A gente está aqui no Zoom, por exemplo, que é um queridinho nosso, que a gente usa com as lives das nossas alunas, nas reuniões. Mas também tem salas bem fáceis de ser usadas e rápido acesso, só com link. A gente pode deixar 2 aqui para vocês, que é o Hangout do Google, que é fácil, mas ainda tem uma mais fácil ainda, que é o que eu uso muito para segundo plano, que é o Whereby. Então, a gente vai deixar aqui para vocês no podcast. E aí você manda um link para ele rapidinho, né? Porque se de repente a conexão não funcionou. Outra coisa que eu faço é assim, você tá aqui, por exemplo, agora eu tô no meu computador aqui trabalhando com essa plataforma que é o Zoom. E aí eu deixo um outro device, que seja, por exemplo, o meu iPad, no caso, mas você tem o seu celular. Bota o celularzinho no tripé, encostadinho no tripé ou no livro e deixa ali. Deu problema aqui, na hora você vai pro teu celular, manda o link para ele e já reconecta, né, pelo WhatsApp. Até o WhatsApp pode ser uma ferramenta de você continuar, já que começou, já está numa intimidade, já está ali. Mas tenha sempre um backup de aparelho também. Se possível, claro, né? Mas às vezes o que é acordado, gente... eu tenho mais um ponto, Carol, bem interessante para esse dilema. Tem uma ansiedade aqui que é do Nutri, sabe? Tem uma coisa que às vezes vem dele. E o paciente está lá calmo, esperando você. Então, respira, não se sente devendo. Se você tá com segurança do atendimento que você tá trazendo, que é uma coisa bacana para as pessoas, gente, né? Assim como era no presencial, fica calma, fica tranquila, que ele vai estar lá te esperando. Não é uma falha sua, é um momento que a gente está vivendo e tá tudo certo. Mas seja rápida, não vai fazer nada no meio do caminho, volta lá e clica de novo com ele. Tudo continua como estava. É isso aí. Se você não é uma pessoa tão tecnológica, assim, tem dificuldade um pouco com essas plataformas, vale você consultar o nosso e-book. A gente desenvolveu um e-book, né, Cintia, aqui no QE Lab, sobre consulta online, atendimento, para você ter o seu consultório virtual. E lá a gente sugere algumas plataformas para você testar. E sempre antes da consulta, obviamente, com o seu paciente, testa, né? Chama lá o pai e a mãe para uma conversa, alguém que está longe da sua casa, da sua família, para ver se funciona, como é que você conversa com o chat, como é que você divide uma tela, de repente você tem alguma imagem, né, dentro do seu computador que você mostraria para esse paciente numa consulta presencial. Algumas plataformas é possível você dividir isso também com ele e ele vai se sentir ainda mais acolhido por você e pela tecnologia. Então, faça testes, eleja a sua favorita, como a Cíntia falou, mas não se trave por conta disso, né? Não deixa que o medo ou a falta de afinidade com a tecnologia te atrapalhe nesse momento. Veja isso como uma oportunidade de você evoluir. Testa vários momentos antes, como a Carol falou. Testa, ganha familiaridade. E aí, alguns minutinhos antes da consulta, né, vai lá e testa de novo, faz uma call antes com alguém pertinho, porque às vezes tudo dá errado na hora H, né? Então, testa antes, ganha familiaridade e aí depois, nos minutinhos antes, seja lá uma coisa bacana, que é você chamar o paciente, assim como você estaria na tua sala de atendimento, esperando seu paciente chegar e você buscaria ele na porta, esteja aqui na sala, presente, quando ele chegar e ele clicar, você vai lá, olá, né? E você vai, bota a carinha um pouquinho mais perto da câmera, né? Como se você tivesse, pelo menos eu tô aqui muito a fim de, né, estar conectada com vocês. Então, trazer essa verdade, trazer essa empatia.
respirar um pouquinho, deixar o outro falar. Pode falar, Carol. Essa coisa que você acabou de dizer, de olhar no olho da pessoa, a gente tem que treinar agora, olhar no buraquinho da câmera, né? Quando você olha no buraquinho da câmera, você dá a sensação que está olhando para a pessoa. E como a pessoa está do seu lado aqui, a nossa tendência é você olhar para baixo. E aí fica uma coisa meio estranha, desconecta. Então, em vez de você se ver, se enxergar, não fique preocupada como você está. Olhe nos olhos da câmera e aí você fica mais conectada com o seu paciente, né? Narcisistas de plantão, não dá para ficar arrumando o cabelo o tempo todo. Eu confesso que foi um grande aprendizado para mim nesse momento, porque eu fazia muito live, muito stories, mas agora, falando isso para vocês, eu mesma passei a me policiar muito de olhar no olho da câmera. É isso aí. É tudo como você falou, é treino, né? E agora mais um dilema que o pessoal está vivendo dentro de casa. Na minha casa não é diferente. Antes de começar esse podcast, eu já saí avisando todo mundo. Pessoal, vou gravar um podcast. Não gritem, não façam barulho, não coloquem música alta. Como é que funciona aí no dia a dia para as nutricionistas que tem criança, que tem cachorro, que tem idoso em casa? É uma loucura você conseguir encontrar um momento ali de calma e paz para você poder atender seu paciente, né? Como é que a gente dá dicas para o pessoal resolver essa questão? Olha, Carol, eu vou te falar que quando você estava gravando ali, me perguntando sobre os dilemas da internet, tiveram umas carinhas ali de espião atrás de você, tá? Você viu? Vazou? Vazou. Mas é bem isso, a gente tem que ter compaixão, um entendimento de que isso é a nossa vida, a gente está vivendo esses momentos assim. E olha, falo que isso não vai mudar, porque a gente vai ficar mais digital. Vocês vão ver que depois que vocês acostumarem, é bem provável que vocês tenham alguns atendimentos de acompanhamento, sim, online, o que ajuda muito, principalmente a mulherada da nutrição, uma profissão extremamente feminina, com mãe, né? E aí isso pode ser, sim, um alívio para a gente em outros momentos, porque o CRN permitiu agora a primeira consulta online, mas os acompanhamentos, principalmente na época de licença maternidade e tudo mais, podem, se você quiser, se você puder e assim desejar, ser, sim, feitos online. Então, primeira coisa, né, é gerar os acordos. Os acordos são muito importantes. O Tomás, meu filho, sempre aparece nas lives que eu tenho com os alunos, às vezes nas lives eu chamo ele, apresento. Aí hoje no podcast eu falei, olha, é um podcast, então você não vai aparecer como imagem, tá? Porque vai gravar, é diferente. E ele ficou. Entendeu? Uma boa. Mas também já está mais acostumado, porque eu tô o tempo todo na live e eu tenho minhas negociações. Assim como eu falo para minhas alunas que elas têm que ter uma rotina, que você pode falar para os seus pacientes e para vocês também, né? Tem que ter uma agenda, gente. Tem que ter uma agenda para trabalhar de casa. Você vai furar essa agenda, perdoe-se. Você vai, né, mudar algumas atividades. Acostume-se, mas tente se manter, né? Ficar um pouco, o máximo possível com essa agenda. E a criança, a mesma coisa. Ontem à noite, vamos botar um stories depois, foi a coisa mais hilária. Ele renegociando a agenda dele, que eu coloquei lá no Flipchart. Ele, isso aqui não, ó. Quero o horário da TV, mas pra cá, tem muita tarefa. E aí, nessa hora, a agenda é muito bacana. No horário do meu podcast, no horário da minha live, da minha gravação, você vai fazer atividade? Aí eu ponho a atividade mais prazerosa para ele, né? Eu faço as negociações. Mas entender que isso é normal, é um novo senso comum da sociedade. Não tenha vergonha, porque a pessoa do outro lado também tem suas questões. Seres humanos para seres humanos, diz a Jung, né? Diante de uma outra alma humana, seja sempre uma outra alma humana, né? Diante de uma pessoa na sua frente, seja apenas, né? Toque essa alma humana. E, às vezes, de repente, você mostrar um pouco de vulnerabilidade, se não atrapalhar o processo, é até legal. Tudo bem, né? É isso aí, acho que a gente tem que se aceitar um pouco mais e entender que a outra pessoa também pode estar vivendo essas angústias. É que às vezes a gente coloca uma régua muito alta, né? Se você vê os jornalistas no Globo News, lindos, maravilhosos, naquela casa deles maravilhosa, com aquela biblioteca atrás, e você quer fazer o mesmo, você quer se dedicar dessa forma para o seu paciente, o que é muito bom, a gente sempre buscar excelência, mas a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem, né? É isso que funciona para ser feliz, inclusive. E puxando esse gancho, Cíntia, para a gente finalizar esse podcast, acho que o último dilema agora do nutricionista é essa angústia que a gente está vivendo do que vai acontecer amanhã. Acho que mais do que nunca a gente está vivendo um dia de cada vez, a gente pode pensar nisso,
mas sem muita perspectiva de, olha, quanto tempo isso vai durar? Será que daqui 15 dias eu já estou no meu consultório? Será que daqui 30 dias as pessoas já estão ligando para marcar de novo consulta? E está muito nublado na nossa frente. A gente não consegue dar esse prognóstico, nem nas autoridades e nem a gente. Como que a gente lida com essas angústias? Quais são as suas dicas aí? Eu sei que você é muito ligada à meditação, enfim, o que a gente pode trazer para o nutricionista também se acalmar enquanto pessoa e acreditar que vai tudo passar. Carol, eu, apesar de uma otimista que sou, né, apesar de ser bastante otimista, eu também me preparo sempre para um cenário mais pessimista, né, para um cenário mais difícil. Então, eu acredito que vai tudo dar certo, mas vai tudo dar certo hoje, com o melhor que eu estou fazendo agora e me preparando para o futuro. Mas eu acredito sim que é bem provável que a gente tenha um período maior ainda, né, de isolamento, principalmente nas grandes cidades. Algumas cidades menores do interior, que não tem menos casos de coronavírus, aí sim os comércios começam a agitar, as pessoas são mais relax, sim. Mas nos grandes centros a gente ainda vai viver um período aí muito recluso, pouca viagem, uma recessão econômica. Então, a gente precisa se preparar. E o se preparar é se reinventar mesmo. É conseguir olhar para o que eu tenho agora. Então, não adianta você dizer assim, na minha cidade já vai melhorar, então não vou aprofundar nessa questão online. Aproveita, mulherada, vamos surfar, vamos entrar de cabeça nesse processo, sim. Esse medo, esse desconforto, é porque é novo. Tudo que é novo nos assusta e eu falo, não, melhor não, vai já passar, não quero mexer nisso. Que nem aquele relacionamento, aquele sentimento mal vivido, mal resolvido, é igual. Então, primeira coisa, aceitar os fatos como eles são, saber que você não está no controle de tudo, não é porque você é incompetente, você é isso, aquilo, outro, é uma situação nova, mas que te permite, e a gente está aqui para te acolher, Nutri, né, com o nosso e-book, com nossos cursos, nossos materiais, treinamentos, para te ajudar nesse processo, porque é sim uma oportunidade de crescer e se desenvolver. E aí a ansiedade que dá quando você faz e erra. Aí mandei aquele vídeo lá que o Kileb mandou fazer. Não deu certo. Passei 2 horas. Bem-vindo ao clube, querida. Também passo 2 horas, às vezes, num vídeo. Na hora de salvar, não salva! Né? É trabalho. E trabalho é processo. E processo, às vezes, ele é melhor, às vezes ele é pior. E a gente tem que, manter-se plena. E como a gente consegue manter esse equilíbrio? Entendendo que é um processo, entendendo que não é fácil, entendendo que o mundo digital requer tempo, isso é trabalho também, tendo uma certa aceitação de que você não é pro ainda, que você não é master degree, que você vai começar e por isso vai demorar mais, se divirta com o processo. Vou contar um caso de hoje de manhã, tá? Tava gravando um vídeo de 10 minutos, Carol. Primeiro interfone, chegou a cesta de frutas. Segundo interfone, era o zelador falando alguma coisa. Depois o meu pai ligou. Depois eu ia mandar... Gente, nunca aconteceu isso na minha vida. Não acontece, nem me liga. E aí, por quarto, o taxista, que eu já estava atrasada mesmo para vir pegar os equipamentos, chegou. E aí, eu juro que teve uma hora que assim, eu falei, vou ligar pra Carol e falar, gente, pra ela me dar uma luz, porque é difícil, esse trabalho é difícil. E aí, em algum momento, eu peguei e falei assim, cara, vamos rir? E aí eu comecei a rir de mim mesma, né? Fiquei gravando o restinho do que faltava e dizendo, eu vou dar o máximo de mim. Ficou super legal o material. Terminei, renegociei os próximos prazos. Óbvio que eu tinha feito a minha meditação de manhã, tinha colocado as minhas intenções, porque o momento tá muito difícil, é muito trabalho, muita coisa turbulenta na minha vida. E isso me ajuda, sim. Assim como pode te ajudar, Nutri, na hora da consulta, sabe? Coloca lá a tua intenção, escreve. Vai para aquele momento da consulta falando assim, eu quero ajudar esse cara que tá lá do outro lado da tela, eu quero ajudar essa mulher, eu quero fazer a diferença, e eu posso, eu consigo, eu tenho conhecimento e vontade. E aí coloca isso, sabe? Quanto mais emoção, às vezes a gente é muito processual, só processo. Esquece de rir, esquece de se divertir, esquece de trazer o que tem de melhor aí dentro, batendo, né? Porque se angustia com os processos. Então calma, vamos entender isso como uma grande escola, essa fase do coronavírus, né, cara? Uma grande escola para se reinventar. Sim, professor coronavírus para nos ajudar a ser indivíduos cada vez melhores, capacitados e desenvolvidos, né?
Bom, Nutria, a É gente isso aí. agradece muito aí a sua audiência. Espero que você esteja curtindo assistir a gente no YouTube, mesmo pela janelinha. Deixe aí seus comentários na nossa página. Se você está ouvindo esse podcast ainda no Spotify também, muito bem-vinda dentro das nossas redes sociais. Interage lá com a gente no direct. Vai ser sempre um prazer te receber. E os nossos conteúdos estão sempre disponíveis. Essa semana aqui a gente está em semana de abertura de novas turmas do curso Meu Consultório de Sucesso. Se você quiser mais informações também, só chegar na página do @KiwiLab ou no nosso Telegram também. Lá dentro do KiwiLab, na bio, você consegue acessar o nosso canal do Telegram, onde você não perde nenhuma informação. Todos os dias a Cíntia está lá para te trazer alguma dica sobre consulta, sobre atendimento. Fechado? E se você tiver mais dúvidas em relação ao consultório online e virtual, a gente tem material, estou publicando toda hora. Segue lá no Telegram que a Carol falou. Temos em e-book também. E o curso, ele é sempre adaptado para essa nova realidade, essa nova norma, né? Essa nova era, que nunca vai substituir 100% o presencial e o aperto, mas em alguns momentos pode sim ser uma alternativa e que você consiga estar bem e feliz e produtivo nessa fase. Muito bom. Cíntia, você falou de aperto e me fez lembrar só mais uma coisa que eu queria até colocar aqui como um dilema também no podcast para os nutricionistas. A história da questão de antropometria. Como é que o pessoal está se virando? E acho que é uma angústia muito grande de não poder medir ou pesar esse paciente. Vamos acrescentar mais isso? Vamos, e eu te falo que independente desse momento, da situação atual, eu já tinha muito essa prática, né? De perguntar para o paciente, você quer ser pesado? Você quer... E em alguns momentos isso sempre ficou na minha consulta, quando eu fazia o roteiro, né? Para o final. Porque eu sempre achei muito invasivo pegar o paciente, já apertar ele, eu já medir. Logo no começo do atendimento, não, eu fazia assim. Mas eu sentia que, de repente, aquilo não era tão legal. E quando eu comecei a colocar para o final da consulta, ajudou muito. Então, para mim, hoje, não mudaria muito, porque esse paciente pode sim trazer uma medida referida, uma medida que ele se pese lá, sem roupa, de manhã, nas terças-feiras, antes do esporte dele, o dia que ele não bebe, o dia que ele, né, no começo da semana, no meio da semana, enfim, você estabelece um acordo com ele, isso é muito legal. As medidas, para quem trabalha muito com esportista e tudo mais, você pode ter uma fita métrica, você pode mandar um vídeo para ele ensinando como é que faz a ferição, né, exata nos membros e tudo mais, e pode ter uma métrica que pode ser provisória no momento, não tem problema. Agora, alguns pacientes que na realidade nem ligam muito para a questão antropométrica, eles querem trabalhar mais essa questão da autoestima, do momento, tem sempre uma peça de roupa em casa que uma vez por semana ele pode usar, né? Porque como a gente fala, o pijama ele é traidor, né, Carol? O pijama deixa tudo folgadinho lá, tudo confortável, mas também, né, outros nutricionistas perguntaram, e mando foto? Então, calma que, né, não precisa ser tão invasivo. Uma boa peça de roupa como medida, o peso referido dele. Você pode até fazer com que ele compre aquelas bioimpedâncias elétricas portáteis que ele possa trazer em casa e começar a fazer, e aí com continuidade pesar, né? Um paciente que de repente está com você toda semana, ou todo mês, ou toda quinzena. Mas vai dar certo. Mas deixa a antropometria também para o final, porque senão toda consulta, você vai, por exemplo, estou aqui com você, Carol, agora chegou o momento da nossa avaliação física, você vai lá na balança, por favor, para pesar? Você quer ir, né? Eu posso perguntar para ela, você gostaria de se pesar? Aí ela falou, quero, tava louca pra pesar. Aí ela vai lá e pesa. E de repente dá 300 gramas de diferença. Aí ela volta, a Carol, no início da consulta, toda desanimada e não consegue me ouvir mais. Ela não vai conseguir me ouvir mais, por causa daqueles 300 gramas. Então, depois de tudo que a gente acordou, tudo feitinho, a pessoa tá animada, tá? Aí, se achar que tem que ir lá fazer a antropometria, né, a pesagem, vai, mas já vai contra a cabeça, já vai mais animada, e se der um descompasso lá, tá vendo? Isso aí é variação de peso, isso aí tudo aquilo que eu te falei, e aí você vai preparando a pessoa também no momento, né? Que você vê que de repente ela comeu de um jeito que não foi tão que vocês combinaram, você vai preparando ela para que a balança também ali, ó, vai dar mais ou menos uma semelhança, né? Então, tomem cuidado com isso para deixar essa antropometria não ser um impeditivo para que você brilhe na empatia, nas metas,
no plano alimentar, na cozinha do paciente, na ajuda dele dessa relação da comida, nas receitas. Tem muita coisa linda, maravilhosa, que vocês podem fazer sim, né? Que nós, nutricionistas, podemos ajudar as pessoas no dia a dia dela. É isso aí, gente. Pensa que na época da gripe espanhola, da varíola, não tinha nem internet. Olha, hoje a gente tem essa ferramenta poderosíssima na mão e vamos nos adaptar a ela. Obrigada, gente. Um beijo a todos. Até o próximo NutriPod.